Olá pessoal, dando então continuidade às nossas capacitações a nível setor, hoje nós vamos tratar a respeito da incorporação imobiliária e da instituição de condomínio, da teoria à prática registral. Obviamente que devido ao tempo e por se tratar de uma temática bem ampla, nós não vamos conseguir esgotar todos os assuntos relacionados ao tema, mas o importante é que nós venhamos compreender um pouco mais sobre esses dois institutos e entender o conceito de cada um deles, as diferenças, bem como as formalidades previstas, e buscando também relacionar essas formalidades com a nossa prática registral. Então, inicialmente, eu deixei nos slides um conceito de propriedade condominial, trazendo o condomínio ordinário como uma espécie de condomínio. Infelizmente, devido ao tempo e por se tratar de muitos slides, eu não vou mencioná-los aqui, mas esse material vai ficar disponível para que vocês depois possam estudar, certo? Então eu vou já de imediato tratar a respeito do condomínio edilício, que é o tema central aqui da nossa explanação. O condomínio edilício, também conhecido por condomínio horizontal e condomínio por planos horizontais, condomínio vertical, condomínio em edificações, enfim, são diversas as denominações trazidas pela doutrina no que se refere ao condomínio edilício. Atualmente essa espécie de condomínio é regulamentado pelos artigos 1331 a 1358 do Código Civil e pela Lei 4.591 de 64. A diferença importante dessa modalidade de condomínio em relação ao condomínio ordinário, por exemplo, é que aqui há uma conjugação da propriedade exclusiva privativa sobre a unidade autônoma, em que se exerce direitos de proprietário de modo exclusivo e privativo com a propriedade comum, ou seja, com a compropriedade sobre as partes de uso comum. O que isso significa dizer? Que eu posso ser proprietário de uma unidade autônoma, como por exemplo o apartamento, é um exemplo disso, de forma exclusiva e privativa. Porém, eu estou em condomínio ordinário em relação às áreas de uso comum, porque aquelas áreas de uso comum não são privativas e exclusiva minha, mas elas também são de uso e de utilização, melhor dizendo assim, também dos demais condôminos. Então é por isso que no condomínio edilício existe uma propriedade exclusiva e privativa sobre a unidade autônoma e uma compropriedade sobre as partes de uso comum, né, como salão de festas, corredores, elevadores, enfim, todas as áreas de acesso e de uso comum são áreas de uso comum do condomínio, bem como o solo em que está assentado essa edificação. O condomínio edilício, e aqui é importante destacar que o direito de propriedade exclusiva sobre a unidade autônoma ele pode ser alienado e gravado livremente. Ao contrário do condomínio ordinário, eu não preciso aqui respeitar o direito de preferência. Eu posso alienar a minha unidade autônoma, como por exemplo o apartamento, para um terceiro que não seja condômino, certo? Então, como já foi mencionado anteriormente, existe uma compropriedade sobre as partes de uso comum e do solo, onde são utilizados em comum pelos condôminos, e eu não posso aqui alienar essas partes de uso comum de forma separada, certo? Conforme ali prevê o artigo 1331, parágrafo 2º do Código Civil. Essa compropriedade sobre o solo e demais áreas de uso comum, ela é geralmente expressa por uma fração ideal, conforme prevê o próprio Código Civil. Esse condomínio ele pode ser constituído sobre um prédio, que é a hipótese mais comum, onde o apartamento, como eu mencionei, é a unidade autônoma e exclusiva, bem como também pode ser constituído em conjunto de vários prédios, por exemplo, e blocos, torres, bem como em conjunto de casas térreas e assobradadas. E diferentemente do condomínio ordinário, que infelizmente nós não podemos mencionar e nem tratar, o condomínio edilício ele depende de algumas formalidades especiais para se constituir. Não bastando aqui, como no caso do condomínio ordinário, a aquisição por várias pessoas de um único bem. Aqui existe várias formalidades e uma dessas formalidades é o registro no cartório de imóveis competente, conforme prevê o artigo 1332 do Código Civil e o artigo 167, inciso 1, item 17 da Lei de Registros Públicos. Então, a regulamentação desses institutos se encontra no Código Civil Brasileiro, 2002, nos artigos 1331 a 1358, na Lei 4.591, de 64,
e na nossa consolidação, onde vai trazer de forma mais consolidada, vamos dizer assim, né, as legislações relativas a esses institutos, bem como os demais entendimentos do colégio. Enfim, o conceito de incorporação, então, já adentrando ao tema, de forma mais específica, a Lei 4.591, no artigo 28, vai considerar a incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção. Então aqui primeiro nós temos o primeiro requisito, uma atividade exercida com o intuito de promover e a realização de uma construção, ou seja, não precisa necessariamente existir uma construção já realizada, mas sim um projeto de construção. Para a alienação total ou parcial, ou seja, uma segunda finalidade, que é alienar essas unidades autônomas ou futuras unidades autônomas, bem como também deve ser compostas de unidades autônomas. Então nós temos 3 requisitos aqui no artigo 28 para considerar incorporação imobiliária. É importante mencionar o artigo 32, que vai dizer o seguinte, que o incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado no cartório de registro de imóveis competente todas as documentações relacionadas no próprio artigo 32 e suas alíneas. Aqui é importante informar que o incorporador só pode negociar sobre unidades autônomas, só pode vender na planta, por exemplo, um imóvel, uma unidade, após ter registrado no cartório de imóvel competente a incorporação. Quando ele deixa de fazer isso, ele incorre em contravenção penal contra a economia popular, conforme tipificado no artigo 66, inciso 1 da Lei 4.591. Então, a incorporação, nós temos um projeto de construção, né? Nós não precisamos necessariamente ter a construção, nós temos um projeto elaborado pelo responsável técnico, aprovado pela municipalidade, compostos por unidades autônomas para fins de alienação total ou parcial. Primeiro detalhe importante, não precisa haver a construção concluída. Basta um projeto de construção aprovado pelo município e com todas as documentações que deverão ser arquivadas no cartório de imóveis. A instituição de condomínio ela é registrada no registro de imóveis, tem o intuito de especificar aquilo que será de propriedade isolada. Diferentemente do condomínio ordinário, nós não temos uma especificação da propriedade isolada. No condomínio edilício nós temos, e nós temos a discriminação dela, a caracterização dela. E quando diz caracterização, vai falar sobre a área privativa daquela unidade autônoma, a área total, as frações ideais, né? E ele vai dizer o seguinte, fixando-lhe a correspondente fração ideal. Então, a instituição do condomínio, para que a gente possa visualizar, nós temos sim um projeto de construção, mas nós temos já a própria construção já erguida, já levantada, todas as obras de infraestrutura já realizadas. Nós temos a composição por unidades autônomas, né? Nós temos a carta de habitação, onde a prefeitura emite, né? Testificando ali que aquela construção já está em condições de ser habitada, e nós temos a averbação da construção no cartório de registro de imóveis. Essa averbação ela pode se dar anteriormente ao ato da instituição do condomínio ou no próprio ato da instituição, certo? Então, logo nós verificamos o quê? Que a consecução de um empreendimento imobiliário sobre o paradigma da Lei 4.591, ela se dá de 2 formas. Com prévia incorporação imobiliária, quando as unidades não estão prontas, mas eu pretendo vendê-las, ou seja, venda de imóvel na planta, eu preciso registrar e eu preciso observar as regras pertinentes à incorporação, ou eu posso já instituir em condomínio e individualizar aquelas unidades autônomas de maneira direta. Eu não preciso fazer incorporação antes, eu posso fazer a própria instituição de condomínio desde que as unidades estejam construídas, certo? E seja emitido carta de habitação pela prefeitura. Então, o critério fornecido pelo artigo 1358, parágrafo 3º do Código Civil, que vai definir a necessidade de realizar a incorporação ou não, é a implantação das obras de infraestrutura que envolve a construção. Então, como eu já mencionei, havendo a pretensão de alienar as unidades, antes de ter implantado e construído toda a infraestrutura, terá então o incorporador que observar os regramentos atinentes à incorporação imobiliária. Caso as obras já estejam prontas e averbadas na matrícula, ele poderá diretamente proceder à instituição condominial. Então o artigo 32 vai trazer toda a documentação que nos é apresentada, certo? Junto ali ao cartório.
Eu não vou mencionar cada uma delas por causa do tempo. O importante é a gente entender o conceito e compreender como se dá esses institutos. Infelizmente, como são diversos documentos, mas nós precisamos frisar que existe o instrumento particular de incorporação, né, com todas as explicações da obra e do projeto, né, assinado pelo proprietário e pelo próprio incorporador, né, sendo ele pessoa diversa, sendo pessoa jurídica, né, com a qualificação completa dos proprietários, do incorporador ou do representante do incorporador que assina o instrumento, assinado também pelo responsável técnico. Quando este não assina, nós pedimos o memorial descritivo com as especificações das obras e das unidades autônomas e ele ali assina esse memorial. Nós temos a minuta da futura convenção de condomínio, né, onde pode ser apresentada inclusive a própria convenção, não precisa necessariamente ser a minuta, pode ser a própria convenção, né, de condomínio, que também pode ser feita no ato da incorporação. Nós temos algumas declarações que o incorporador ele vai fazer e vai mencionar no próprio instrumento particular. Nós temos todo o projeto elaborado pelo responsável técnico, que são as plantas e os quadros técnicos, certo? Referente àquele projeto, àquela obra, e devidamente aprovada pela prefeitura, firmada pelo proprietário, pelo incorporador e pelo responsável técnico. Lembrando que nos documentos apresentados em relação à incorporação, o único documento que nós exigimos reconhecimento de firma é o requerimento da incorporação, somente do proprietário ou do incorporador. Nós não pedimos reconhecimento de firma do responsável técnico, certo? Nós temos a minuta da futura convenção, o laudo técnico, esse é importante mencionar também, que o laudo técnico, que é o memorial descritivo das especificações da obra projetada, é aquele que é aprovado pela prefeitura. Esse deve vir aprovado, certo? Esse memorial descritivo é o mesmo laudo técnico que muitas vezes nos é apresentado. Por vezes vem memorial descritivo, por vezes vem o nome laudo técnico. Mas este sim, não se confundindo com outro memorial que nós pedimos quando o responsável técnico não assina um instrumento onde consta as especificações das unidades autônomas. Nós temos algumas certidões, certo, emitidas pelo incorporador e que devem ser apresentadas. Enfim, são uma relação de documentos. A consolidação também vai trazer no artigo 768 em diante toda a documentação novamente, de uma forma até mais clara e mais específica, que devem ser apresentada junto ao cartório. As certidões federais, certidões estaduais, municipais. Essas certidões sendo positivas, nós pedimos a narratória dos processos que envolve ali o incorporador, para que a gente possa saber o teor desse processo, né, e em que fase também se encontra. Temos as certidões emitidas pelo próprio registro de imóveis, a negativa de ônus, né, da construção, certo? Integrantes ao histórico vintenário também, de tabelionato de títulos e a negativa de protesto de títulos. Temos o histórico vintenário do título da propriedade do imóvel, ou seja, todos aqueles títulos que ensejaram transmissão no imóvel. Pelo período de 20 anos nós também solicitamos, seja a original ou seja a cópia autenticada. Então todos os títulos ali de transmissão da propriedade daquele imóvel durante os 20 anos, então nós retornamos 20 anos e verificamos todos os atos anteriores e pedimos esses títulos. O projeto que eu já mencionei, os quadros técnicos com as explicações das áreas, das frações ideais, do custo global, total, enfim, toda a documentação prevista no artigo 32 da Lei 4.591. Certidão de instrumento público de mandato, quando o incorporador é pessoa diversa do proprietário, certo? Atestado de idoneidade financeira, fornecido por alguma instituição financeira a respeito do incorporador. Anotação de responsabilidade técnica, certo? Ou até mesmo o registro de responsabilidade técnica, RRT, onde nós solicitamos ali a assinatura do proprietário, a assinatura do responsável técnico, não precisa de reconhecimento de firma e local e data. A afetação aqui, pessoal, rapidamente, o patrimônio de afetação ocorre ou pode ser solicitado pelo próprio incorporador, onde a incorporação é submetida ao regime de afetação, pela qual ele informa que o terreno e as accessões objeto da incorporação, elas não vão se comunicar com o bem pessoal, né, particular ali do incorporador, ou com os outros demais bens do incorporador.
Então, se caso o incorporador venha a sofrer um processo de falência, um processo de execução, os direitos e os bens e as acessões relacionados à incorporação imobiliária, ela fica apartado, ou seja, ela não se comunica. Então, o parágrafo 1º, ele vai trazer o seguinte, que o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens e direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos, e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Isso traz mais segurança ao incorporador, né, para que ele tenha condições ali de efetivar aquela construção, aquele projeto de construção. Os emolumentos, um registro com valor, conforme indicado na planilha de custos, certidão, digitalização em documentos, digitalização dos documentos e digitalização da matrícula. Documentação, no que se refere à instituição de condomínio, aqui admite-se a forma de instrumento público ou particular, certo? Ela pode ser realizada com prévia incorporação, ou seja, se já existe uma incorporação registrada na matrícula, pode ser feita a instituição de condomínio. E nesse caso é apresentado o memorial descritivo com as especificações das obras, carta de habitação, né, expedida pela prefeitura, certidão do INSS referente à construção e a RRT, ou a ART, né, tanto do engenheiro quanto do arquiteto, independente de quem seja, ela é apresentada também com as especificações das atividades realizadas por aquele engenheiro ou arquiteto. Lembrando que aqui, quando há prévia incorporação, é apresentado também, junto ao instrumento ou ao requerimento de instituição de condomínio, que as obras mantiveram-se todas igualmente, sem nenhuma alteração. Ou seja, não necessita, nesse caso, havendo prévia incorporação, de o proprietário ou aquele que está instituindo em condomínio apresentar todo o projeto aprovado de novo. Ele só apresenta o memorial, né, que é o requerimento, com a descrição das unidades, a carta de habitação, a certidão do INSS e a ART ou RRT. Agora, quando não existe incorporação e ele vai instituir a instituição de condomínio, ele precisa sim apresentar todos esses documentos já mencionados, mas todo o projeto aprovado pelo município, como plantas e quadros técnicos, certo? É importante destacar rapidamente para finalizar que aqui, se houver a prévia incorporação, não precisa apresentar toda aquela documentação referente ao projeto, certo? Bastando então firmar no instrumento particular de história de condomínio que não houve alteração em relação às unidades autônomas. Então não é necessário fazer o registro da prévia incorporação. Por vezes existe já a construção realizada, já existe aquele empreendimento construído, já está em condições de ser habitado, não há necessidade de fazer a incorporação. Ele pode diretamente, como eu já mencionei anteriormente, fazer a instituição de condomínio. E aqui nós temos emolumentos, uma averbação com valor por unidade autônoma, referente à construção, um registro com valor por unidade autônoma, referente à instituição de condomínio, conferências de documentos públicos, abertura de matrícula, digitalização das matrículas, mãe e filhas, e digitalização dos documentos. Certidão das matrículas, mãe e filhas, a critério da parte. A mãe, obviamente, ela vai sair, certo? Ela vai ser emitida, mas as filhas, muitas vezes, ocorre da parte não solicitar e deixar devido ao custo. Então, para que a gente possa visualizar de uma forma mais clara, nós temos aqui um empreendimento com 10 apartamentos no valor de 100 mil. 10 averbações de 100 mil referente à construção. E 10 registros de 100 mil referente à instituição de condomínio. Certo? Então, só para que a gente possa visualizar e entender no que se refere aos emolumentos. A convenção ela está regulamentada nos artigos 1332 e 1336, bem como também na Lei 4.591 de 64, a partir do artigo 9º. E também ela é mencionada na nossa consolidação nos artigos 796. A convenção ela é apresentada através do instrumento público, né, firmada e subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais. A convenção é aquele documento administrativo, né, que determina as regras básicas de convivência e de administração relacionado aos condôminos, ao condomínio e aos condôminos também, certo?
Para que ela seja oponível a terceiros, ela precisa ser registrada no cartório de imóveis competente. Bom, ela é registrada no livro 3, certo? E averbada nas demais matrículas no livro 2, tanto na matrícula mãe quanto também nas matrículas filhas, certo? Então, o parágrafo 1º do artigo 796 vai dizer que após o registro da convenção, previsto no artigo 178, inciso 3º da Lei 6.015, será procedida a sua averbação nas matrículas das unidades autônomas. A consolidação normativa ela vai trazer uma novidade a respeito da convenção de condomínio, que obriga a que o registro da convenção seja feito concomitantemente com a instituição de condomínio. Anteriormente não era assim, nós podíamos, em determinados casos, dispensar essa apresentação, mas agora ela se torna obrigatória e indispensável para registro no ato da instituição de condomínio. Basicamente é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Nós poderíamos falar sobre mais algumas coisas, mas infelizmente nós não vamos ter tempo para isso. Temos aqui os emolumentos, a convenção, Código 208, convenção de condomínio quando ultrapassar de 20 unidades, né? A averbação das matrículas, nas matrículas, né? Cada averbação, na matrícula mãe e nas matrículas filhas, que compõem o condomínio, a digitalização dos documentos e a digitalização das matrículas. Basicamente é isso, agradeço perdão pela forma como foi expresso, né? Muito rápido, mas como é bastante conteúdo, muita informação, foi necessário. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado.